Fala galera, bacana? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre objeto inteligente dentro do Photoshop. O que são essas camadas de objeto inteligente e como elas funcionam? Primeiro você precisa entender que existe a camada de objeto inteligente e a camada rasterizada, que é o que? No caso, esta imagem aqui está em uma camada rasterizada. Nós não temos o ícone de objeto inteligente sobre essa camada. Se eu clico aqui com o botão direito, eu tenho agora a opção de converter em um objeto inteligente e agora sim ela passa a ter o ícone de objeto inteligente. Tá? Então nós vamos duplicar aqui, eu vou deixar uma rasterizada e vou deixar uma em objeto inteligente. A diferença aqui é que quando você tem uma camada em objeto inteligente, essa imagem ela se torna uma imagem indestrutível. Ou seja, não há edição que você faça sobre ela que vá danificar a imagem, porque ela está guardada, protegida. Imagine que você tem uma caixa de acrílico e você coloca lá dentro uma folha de papel. E aí você despeja um balde de tinta sobre essa caixa de acrílico. Como a caixa é completamente fechada, ela vai manchar, porém o papel que está lá dentro não vai sofrer nenhuma alteração. Eu tentei dar uma clareada para que você consiga compreender, mas acredito que no passo a passo você vai compreendendo melhor. Então nós vamos dividir este vídeo em 4 tópicos. Nós vamos falar sobre a edição não destrutiva, sempre dando exemplo de uma camada rasterizada e uma camada de objeto inteligente. O que seria essa edição não destrutiva? Imagine que eu esteja aqui com essa camada selecionada e eu vou dar um Ctrl T. E agora com a tecla Ctrl pressionada, eu vou simplesmente editar aqui a minha imagem. Então eu coloquei uma perspectiva nessa imagem e eu vou concluir essa edição. A partir daqui, para eu desfazer essa ação, eu vou precisar utilizar a tecla Ctrl Z. Agora imagine você que eu estou trabalhando por horas nesse projeto e resolvo não mais utilizar essa imagem desta forma, mas eu quero ela na forma original. Bom, e o número de Ctrl Z você não consegue mais alcançar ele. Então, basicamente, você vai ter que jogar a imagem aqui dentro novamente e começar todo o processo. Já com o objeto inteligente, quando eu faço essa transformação e eu edito a minha imagem aqui, deixando ela na perspectiva, por mais que eu esteja trabalhando com ela lá na frente, eu posso simplesmente clicar 2 vezes sobre a camada de objeto inteligente, ela vai me abrir em uma outra janela e eu posso arrastar ela para a tela principal novamente. E aqui está a minha imagem. Então isso é legal, né? O que você faz é guardar ela aqui dentro. Então ela se torna uma camada não destrutiva por isso, porque você tem ela sempre guardada dentro desse recipiente. Quando você tira ela de dentro da camada de objeto inteligente e torna a trazer ela para cá, ela vem como uma camada rasterizada. Para isso, é necessário que você clique com o botão direito sobre ela e converta novamente em uma camada de objeto inteligente. Beleza, então vamos para o próximo tópico que é redimensionamento flexível. E o que seria isso? Olha só a qualidade que nós temos nesta imagem. Você consegue ver os detalhes na folha. Porém, se eu seleciono esta camada de cima, que é uma camada rasterizada, e redimensiono ela para o tamanho menor, quando eu concluir a edição, ela automaticamente se adapta a esses pixels. Então, quando eu dou um Ctrl T e estico ela novamente, eu praticamente fiz com que essa imagem perdesse a total legibilidade. Então, você não consegue ler os pixels mais, não tem mais definição aqui dentro. Então, você destruiu a sua imagem completamente. Então, aqui já na camada de objeto inteligente, você pode redimensionar o quanto você quiser e mesmo que você tenha concluído essa edição, quando você redimensionar ela novamente, ela vai estar exatamente como estava antes. Por quê? Porque você preservou essa imagem utilizando uma camada de objeto inteligente. E agora nós vamos falar sobre a aplicação dos filtros.
sobre a camada rasterizada e a camada de objeto inteligente. Então, eu vou duplicar novamente e eu vou rasterizar essa camada. Pronto. Primeiro, nós vamos aplicar um filtro aqui dentro. Eu vou vir aqui em Imagem, Ajuste e vamos colocar aqui a exposição ou curva de tons. Vamos puxar a curva de tons e digamos que eu apliquei aqui. Ótimo. Veja só que a minha imagem aqui, ela sofreu alteração até mesmo na miniatura. Então, se eu estiver trabalhando por horas nessa imagem e quiser desfazer essa ação, não tem mais como eu fazer isso. Já aqui na camada de objeto inteligente, quando eu venho aqui, ó, e aplico um efeito como esse, vamos aplicar aqui a curva de tons na mesma intensidade. Olha o que acontece. Ele cria aqui para mim um submenu, né, com os meus filtros. Então eu tenho agora essa camada de filtros. O que que acontece? Se eu quiser ocultar, eu torno a imagem novamente aqui a sua cor e textura natural. E se eu quiser habilitar, ó, eu aplico novamente o efeito. Mas se de todas as formas eu não quiser mais isso aqui, eu posso clicar com o botão direito e excluir filtro inteligente. E aí eu torno a ter a minha imagem novamente. Isso só acontece aqui, na camada de objeto inteligente, e não na camada rasterizada. Mas aqui vai uma dica para você. Se você está trabalhando com uma camada de objeto, ó, de rasterizada, você pode criar o filtro por aqui. Você vai aplicar, por exemplo, uma curva e você pode fazer um clip mask, clicando aqui nesta opção. Daí você pode puxar e depois você pode ocultar quanto desejar. O que acontece é que quando você cria esses filtros como forma de camada, ele acaba pesando mais o seu documento. Tá legal? Então, essa aí é a diferença. Outro detalhe aqui da camada de objeto inteligente é que você pode fazer combinações de várias imagens. Ou seja, se eu abrir aqui essa camada de objeto inteligente, eu consigo jogar mais imagens aqui dentro. Então, eu consigo jogar várias imagens aqui dentro. Ó, vamos jogar uma aqui, eu vou jogar uma outra. Vamos jogar essa daqui. Isso. E olha só, quando eu der um Ctrl S, ela vai vir para cá em forma de uma única camada, porém com todas as outras imagens aqui mescladas, né? Então eu faço essa combinação de imagens e eu mantenho a minha imagem. Se porventura eu quiser entrar aqui novamente e simplesmente ocultar aqui e aqui e der um Ctrl S, eu volto a ter a minha imagem original. Então isso é muito legal. Então essas são algumas dicas, eu não vou falar sobre todas elas, mas essas são algumas dicas para você conseguir ter esse entendimento da diferença entre uma camada rasterizada e uma camada de objeto inteligente, tá legal? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se esse vídeo é um vídeo que você curtiu e gosta de assistir, deixa aí os comentários falando eu gosto desse tipo de conteúdo e também o seu like, porque se valer o seu like, deixa aí o like, isso não vai te custar absolutamente nenhum centavo. Então, só você rolar o vídeo um pouco e deixar aí o seu like. No mais, quero agradecer a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!